Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thomas Conte e essa é a série de vídeos sobre orientação de pesquisa focada naquilo que você não pode deixar de saber sobre pesquisa. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema importantíssimo que são as fontes científicas. O foco hoje vai ser em como que a gente estima a qualidade de um texto científico. O que a gente vai ver hoje? Quero começar falando com vocês sobre o que seria a gente tentar estimar a qualidade científica de um texto em um mundo ideal. Idealmente, como que a gente faria isso? Depois a gente vai tratar de um tema inescapável, que é o fato de que esse mundo ideal que eu vou mostrar para vocês, ele é muito difícil de ser atingido. E os motivos para isso, a gente tem que ter consciência disso para não se frustrar. Em seguida, a gente vai passar por três heurísticas. Eu vou explicar para vocês o que é heurística. Então, se você não conhece o que é isso, fique tranquilo, assista o vídeo, que é mais um tema interessante aí para você levar para casa. Vou passar três heurísticas de como que a gente pode se aproximar desse tema de estimar a qualidade científica de um artigo, dado essas dificuldades da gente atingir esse ideal esperado. E no ponto 4 eu vou só dar uma adiantada no tema do nosso próximo vídeo também sobre fontes. A gente vai entrar em um caso prático, eu quero mostrar para vocês como que a gente aproximaria isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, em um mundo ideal, como que a gente estimaria a qualidade de um artigo científico? Bom, primeiro a gente vai ter que pressupor que a gente está partindo de um domínio muito grande, tanto do método quanto da bibliografia relevante, a bibliografia mais recente dessa área de pesquisa. Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque você não tem como descobrir, e entender que aquele artigo é de alta qualidade se você não conhece os métodos da área e se você não está bem informado da bibliografia. Sem esse pressuposto, você não tem, por mais que você releia o mesmo texto, você nunca vai conseguir saber se aquilo é de qualidade ou não. Então a gente tem que partir desse ponto. Depois, você vai ter que ler o artigo na íntegra, e aqui, do ponto de vista da leitura científica, a gente vai ter, mais para frente, eu vou fazer uma série de vídeos sobre leitura científica, também falando sobre o que você não pode deixar de saber nesse tema, dando algumas dicas, mas você vai ter que ler esse artigo na íntegra pelo menos umas 2 vezes. Por que 2 vezes? A primeira leitura a gente está se ambientando, está tentando entender qual que é a estratégia do autor, de onde ele está partindo, aonde que ele quer chegar, quais são as fontes que ele está usando, o que ele está fazendo, uma leitura mais rápida. E a segunda, quando a gente vai aprofundar bastante ali nos argumentos, nos textos, nas fontes, nos métodos, em tudo, já ter uma noção de aonde ele quer chegar e qual é o debate que ele está fazendo. Essa segunda leitura bem mais demorada. Então a gente vai ter que ler pelo menos 2 vezes. Na primeira a gente vai deixar passar algumas coisas, na segunda a gente já entende um pouco melhor. Bom, mas não dá só para ler o artigo. Por mais que a gente domine método e a gente tenha um conhecimento razoável da bibliografia, todo o texto vai usar autores que a gente nunca viu, todo o texto vai ter fontes citadas, vai ter autores que quem escreveu aquele texto está dependendo deles, dependendo de uma argumentação deles, para avançar a tese dele no artigo, ou na tese, ou no livro, que seja, e a gente não vai conhecer essa fonte a princípio. Vai ter muitas delas que a gente não conhece. Se eu quero saber se o texto que está diante de mim é um texto de qualidade, em tese eu teria que ler também os artigos que ele está citando, as fontes que ele está citando. Pode ser que o texto esteja muito bom, mas ele está fazendo um uso equivocado de fontes, e se eu não ler essas fontes na íntegra, do mesmo jeito que eu ler esse artigo, eu também não vou conseguir saber se é um bom artigo no final ou não. Depois de passar por todo esse processo, eu vou tirar uma conclusão quanto à qualidade do artigo. Então, esse seria o mundo ideal. Eu só vou dizer se algo é de qualidade ou não depois que eu domino o método, tenho um conhecimento razoável da bibliografia, li o artigo em profundidade, conheço as fontes, fiz essa leitura atenta, dediquei bastante tempo para isso, e aí eu tiro uma conclusão. Esse é um texto com alta qualidade científica ou não. Muito bem, esse é o mundo ideal, seria lindo. Qual que é o problema? O mundo ideal é impossível na prática. Não quer dizer que eu digo que é impossível, não é que a gente não vai conseguir fazer todo esse processo aqui em alguns textos, em alguns casos, ou até ao longo de uma carreira acadêmica inteira, ao longo de muitos e muitos textos. A questão é que é impossível fazer isso para todos os textos, e é impossível fazer isso
para todas as áreas e para tudo que a gente fosse deparar daqui para frente, né, quando você vai entrar nessa área de pesquisa, fazer isso para tudo que você se encontrar pela frente. Primeiro, né, partir de um domínio grande do método e da bibliografia relevante. Bom, essa série de vídeos, o meu foco principal é pessoas que estão começando na área de pesquisa, embora eu acho que possa ter coisas... Enfim, tem o primeiro vídeo lá explicando sobre isso, né? Pode ter coisas que são úteis para todo mundo, mesmo quem já orienta, né, outras pessoas. Mas, bom, quem está começando na área de pesquisa não tem como partir disso. Se você está começando a pesquisar, como que você vai partir de um domínio grande do método e um conhecimento razoável da bibliografia? Você não parte, é para isso que você está começando na área de pesquisa, para tentar ter esse domínio, tentar caminhar nesse sentido. Então você não tem como partir daí. A maior parte das pessoas não tem como partir daí. E para quem já domina um tema, então uma pessoa, aquele pesquisador que é super focado, especializado, pesquisa tudo numa área, ele domina aquela área, aquele tema, estudos sobre aquilo. Mas ele não vai dominar sobre uma série de outras áreas. Você pega um economista, que é um macroeconomista, um economista que é focado só em estudos empíricos práticos, eles podem ter linguagens completamente diferentes, expertise totalmente diferente. Eles não vão ter o mesmo domínio lendo qualquer coisa de economia, não importa que eles tenham a formação na mesma área, são domínios muito diferentes. Então, para a grande maioria das pessoas, para quem está começando isso é impossível, e para quem já é muito experiente, já está na área há muito tempo, que não é o meu caso, por exemplo, eu sou um jovem pesquisador, falei isso no primeiro vídeo também, mas mesmo para quem já é da área e domina muito, a pessoa vai dominar muito de 1, 2, 3, 4 temas. Ela dificilmente vai conseguir dominar muito mais que isso e não consegue se especializar em tudo. Então, para a vasta maioria das pessoas, incluindo os próprios especialistas, a maior parte dos textos que estão aí disponíveis, né, você não pode começar a ler o texto ou começar a se preocupar sobre a qualidade de um texto partindo desse pressuposto aqui. Depois, ler o artigo na íntegra aí, né, pelo menos 2 vezes. Ler um artigo com esse cuidado toma bastante tempo. Como toma muito tempo, vale a pena fazer isso se o artigo for de qualidade. Então, se eu sei que aquele artigo é bom, se eu sei que aquele texto é bom, legal, eu vou ler ele uma vez, vou ler ele 2 vezes para ter adquirir esse conhecimento e ter um domínio sobre aquilo que ele está tratando. Então, se é um artigo de qualidade, eu vou fazer isso. O que eu não tenho como fazer? O que não vale a pena? Você até tem como, mas não vale a pena. O custo de oportunidade é muito alto. Você lê o artigo com todo esse cuidado com o objetivo de conferir se aquele artigo é de qualidade ou não. Você vai dedicar aí muitas e muitas horas da sua vida para ler um texto com esse nível de detalhe, e aí no final ver se ele é de qualidade ou não faz muito sentido e não dá, mesmo se para alguns casos é isso que a gente vai ter que fazer, a gente fica em dúvida e acaba tendo que fazer isso, não dá para fazer isso para todos os casos, né? Toma muito tempo. A gente tem que reservar esse nível de leitura detalhada, idealmente, também, né, para textos que a gente sabe que vão ser úteis para a gente, textos que a gente sabe que é bom, a gente não quer desperdiçar tempo. Depois, ler as fontes citadas no artigo. Aqui é o problema do eterno regresso, né, regressão para trás infinita. Se eu tenho que dominar todas as fontes que um texto está citando, eu não posso confiar que a pessoa está fazendo um uso correto de fontes, que ela leu o autor com cuidado e que ela está sendo honesta ali na forma de usar essas fontes, e eu vou querer conferir todas as fontes que eu não conheço do texto ali, eu vou ter o problema de que isso vai voltando no tempo e isso vai se tornar algo impossível de gerenciar muito rápido, né? Então, um texto, tem 10 fontes que eu não conheço, aí eu vou ler essas 10 fontes. Bom, mas essas fontes que eu vou ler vão citar outras fontes. Eu não vou conhecer essas fontes, eu vou ter que ir para trás. Mesmo que você dê uma importância decrescente para as fontes conforme você vai indo para trás, né, nessa trilha de citações, ainda assim é completamente inviável você fazer isso para conferir a qualidade de um artigo. A gente fazer esse estudo de fontes é excelente para avançar na pesquisa, para dominar melhor um assunto, mas é algo completamente ineficiente para a gente conferir se aquela fonte tem qualidade ou não.
E depois, tirar uma conclusão sobre a qualidade de algo também é algo difícil de fazer. Você virar e categoricamente em textos de boa qualidade, né? Você dizer se aquilo de fato é alta qualidade ou não, isso é bem difícil. Depois, se a gente faz toda essa leitura detalhada, a gente tem o domínio dos métodos, etc., a gente até pode concluir, mas é difícil. No geral, o que mais a gente vai acabar fazendo é aproximar algum julgamento, alguma avaliação quanto à qualidade daquela fonte, né? Então, o desafio que a gente tem na hora de se deparar com qualquer texto que a gente precise ler para uma pesquisa, de fazer uma pesquisa, de buscar fontes, de listar a bibliografia, né, que a gente pretende estudar em um mestrado, em um doutorado, em um TCC, uma iniciação científica. O desafio que a gente tem é como que eu aproximo a qualidade, estimo a qualidade de um texto científico sem ter que pagar todos os custos desse processo ideal de leitura do começo ao fim de um artigo, de já dominar os métodos, enfim, né? Como que eu faço isso? Bom, então o restante do vídeo eu quero tratar sobre esse tema e aí a gente vai se apoiar em heurísticas. Então aqui eu selecionei 3, daria para selecionar mais, mas o foco aqui do vídeo é no que eu acho que você não pode deixar de saber. Esse é o foco inicial, pelo menos, dessa série de orientação de pesquisa. Depois eu quero tratar de forma mais minuciosa uma série de temas, mas o foco inicial é esse. Então, tem 3 heurísticas para a gente tentar estimar a qualidade de um texto científico antes mesmo da gente precisar ler o texto com esse nível de detalhe. Porque, como eu espero ter mostrado para vocês, é bastante inviável do ponto de vista de tempo. A gente não tem tempo suficiente para conseguir passar por aquele processo ideal inteiro. Então, bom, o que é uma heurística? Vamos começar por aí. Heurística é qualquer abordagem para a resolução de problemas ou autodescoberta que emprega um método prático, não garantido como ótimo, perfeito ou racional, mas sim suficiente para alcançar um objetivo imediato. Então, na hora que a gente está falando de heurísticas, eu quero pensar em algo que facilite o meu processo de decisão, mas que eu sei que não é perfeito, vai ter uma taxa de erro. É muito importante isso. Não são coisas livres de erro, são coisas propensas ao erro. Ter um ceticismo e um bom senso com a própria aplicação dessas regras também é importante. Né? Seguindo aqui na definição, né? Onde encontrar uma solução ótima é impossível, é impraticável. Métodos heurísticos podem ser usados para acelerar o processo de encontrar uma solução satisfatória. As heurísticas podem ser atalhos mentais que facilitam a carga cognitiva de tomar uma decisão. Exemplos de heurística incluem regras práticas, em inglês seria esse rule of thumb, que em português não tem uma tradução muito exata, um palpite bem informado, um julgamento intuitivo, uma estimativa aproximada, um certo padrão que a gente está se baseando, ou o próprio bom senso. Também é uma heurística. Então, quero colocar 3 heurísticas aqui para a gente tentar aproximar, estimar a qualidade científica de um texto. Então, vamos lá. Primeira delas, e aqui essa frase, né, do Carl Sagan, eu acho que é absolutamente indispensável. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Isso aqui é muito, muito, muito importante para quem está na área de pesquisa. Vamos olhar com mais cuidado o que isso significa, diferentes desdobramentos que essa heurística pode ter. Então, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Quais são as consequências dessa heurística? Primeiro, se existe um consenso científico, cautela com as refutações desse consenso científico. Então, primeiro, não necessariamente existe um consenso científico sobre algo. Em ciências sociais, na verdade, é bastante difícil a gente ter um consenso científico sobre boa parte dos temas. Em economia é mais comum ter consensos científicos, então existem alguns consensos científicos, tem até sites dedicados a... Devia ter colocado o link aqui, mas eu coloco mais para frente. Coloco nos links do vídeo aqui. No texto, alguns sites que mapeiam isso. Em economia, a gente tem alguns consensos científicos, mas em outras áreas é muito difícil se formar um consenso científico. Se existe... Outras áreas das ciências sociais, né? Se existe um consenso científico,
que significa? Significa que um conjunto muito grande de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, em centros de pesquisa independentes entre si, com nenhuma necessidade especial de lealdade entre si, etc, etc, através de um processo de investigação, se deparar com as evidências e de crítica sistemática, acabou concordando com um determinado conjunto de afirmações, de teses sobre o mundo. Bom, é muito difícil criar um consenso científico, tanto que a maior parte das ciências sociais não consegue fazer isso, mas quando a gente atinge um consenso científico, em qualquer área que seja, a gente tem que ter muita cautela na hora de pegar um texto onde a pessoa vem e afirma que refutou tudo que aquela área está dizendo, refutou todo um consenso científico de uma área. A gente tem que ter cautela porque essas coisas são raras, são crescentemente mais raras. Hoje em dia, a quantidade de pesquisa que é feita no mundo é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, metade de tudo que foi pesquisado e publicado na história humana, desde 1500 até hoje, foi publicado nos últimos 7 anos. Então, o volume de publicações que a gente tem hoje é gigantesco e, dado esse volume gigantesco de publicações, é pouco razoável achar que algo que passou aí os últimos 10 anos sem um consenso científico, passou os últimos 10, 20, 30 anos sem ser refutado, vai vir uma pessoa, não importa quem ela afirme que seja, e derrubar tudo. Pode acontecer? Pode. Mas é difícil, é raro. E, de novo, heurística, a gente não está dizendo que é um método à prova de falhas. É um método que tem falhas. A questão é ele acertar mais do que errar, apontar a gente num sentido que seja razoável. Então, o que é razoável para a gente pensar quando a gente ainda não domina um tema, não tem tempo de ler tudo com profundidade? Se tem um consenso científico, cautela com as refutações. Em geral, não quer dizer que o consenso científico não possa ter afirmações extraordinárias. Pega evolução, por exemplo. Lá no século XIX era uma afirmação extraordinária. Aí você tem décadas, mais de um século, de evidências a favor da evolução. Embora seja uma afirmação extraordinária, nós temos evidências extraordinárias de que isso está acontecendo. Aquecimento global. Nos anos 70 era algo controverso. Você tem décadas de pesquisa, hoje não é algo controverso. Você tem um consenso científico na área. Né? O que é um consenso científico? Uma proporção muito grande de pessoas que concorda com aquilo. Não quer dizer unanimidade. E consenso científico não é unanimidade. É uma proporção muito, muito grande das pessoas especializadas naquilo. Então, nesses casos, cautela com refutações. Isso é muito, muito importante, gente. Principalmente quando a gente extrapola para outras áreas. Se o cara está na medicina, eu não tenho conhecimento especializado de medicina. O que eu vou preferir? Escutar alguém que está afirmando que tudo que a medicina está fazendo está errado, ou confiar de que os maiores pesquisadores do mundo nessa área, as melhores instituições, essa série de pessoas compromissadas com conhecimento, chegaram em determinados consensos e que eles provavelmente têm uma noção melhor do que eles estão falando. Se a gente vai confiar em qualquer um, isso aí implode facilmente, mas deslegitima o nosso próprio trabalho. Aí depois, na hora que você passar a sua vida inteira pesquisando um determinado tema, qualquer pessoa vai poder preferir qualquer pessoa de outra área que esteja afirmando algo contra o que você diz, e você, por uma questão de coerência interna, vai ter que dar razão para a pessoa de que, olha, realmente, tudo está num nível de igualdade. Então, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Uma das consequências que isso tem é a gente atribuir os devidos pesos à dificuldade de se atingir um consenso científico e a dificuldade de alguém que está tentando refutar, entre aspas, esse consenso científico. Alguém, em algum momento, vai conseguir derrubar alguns consensos científicos, mas isso é raro, e se a pessoa afirma isso, o nível de evidências que é exigido dessa pessoa é muito, muito, muito alto. Tem que ser algo desproporcionalmente alto. Isso raramente acontece, então cuidado com isso. Outras formas, outras consequências disso, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Você pega um texto, você dá uma olhada, é um trabalho empírico, o cara fez um trabalho empírico, mas tem afirmações teóricas ali absolutamente radicais.
em um trabalho empírico vai ser muito difícil. Em um conjunto de trabalhos empíricos pode ser que seja possível. Mas a partir de um trabalho empírico você extrapolar isso de forma radical é muito difícil, né? Então, cuidado, né? Cautela, seja cético. Será mesmo? Não sei. Pode ser, mas é raro. Depois, trabalho teórico com afirmações empíricas radicais. Isso aqui no Brasil, na área de ciências sociais, é bem mais comum. Então, a pessoa não fez um trabalho empírico, ela nem está se apoiando em pessoas que fizeram trabalho empírico, que não necessariamente, você não precisa você mesmo ir lá e analisar os dados, né? Você pode olhar para as pessoas, fazer um texto que está 100% baseado só em trabalhos empíricos, né? E aí você avança uma determinada interpretação sobre eles, né? Não tem problema. Mas às vezes a pessoa está fazendo teoria, está baseada 100% em fontes também teóricas, ela nem está olhando para textos empíricos, e vai e faz afirmações empíricas radicais. Cuidado com isso, é muito extraordinário você não estar se baseando em nenhum estudo empírico e querer dizer como que o mundo funciona. Depois, trabalhos empíricos com poucas observações. Então, chega um estudo, afirmação bombástica, não sei o quê, desses que aparecem em jornal o tempo todo. Você abre, busca qual que é o paper de referência, busca o nome do autor, você abre ali o paper rapidinho. Ah, foram entrevistadas 100 pessoas. Ah, 100 pessoas, poxa vida. Quer dizer que é inútil um trabalho que entrevista 100 pessoas? Não. Mas afirmações extraordinárias exigem evidência extraordinária. Se o cara, com base em 100 pessoas, está afirmando algo muito grande, cuidado. Se é algo mais bom senso, etc., algo mais ponderado, tranquilo. Depois, afirmações imprecisas, né? Generalizações. Então a pessoa vai falando, fazendo afirmações descompromissadas, né? Isso é muito comum no Brasil, ciências sociais no Brasil também. O cara está fazendo um texto sobre um assunto, ali no meio ele vai e faz uma afirmação radical sobre qualquer outra coisa, algo que nem é do objeto do estudo dele. Isso, infelizmente, é muito comum aqui, já passou muitos desses textos por mim. A pessoa generaliza, não é preciso no que ela quer dizer, usa termos confusos, não explica os próprios termos. Cuidado também, você vai fazer uma afirmação extraordinária a partir de generalizações, imprecisões. Cuidado. Depois, afirmações radicais, afirmações extraordinárias, publicadas em lugares muito ruins. Isso no Brasil é muito comum também. Então a pessoa... Se você lê o texto da pessoa, e acredita 100% que o que ele está falando ali é verdade, o cara demoliu uma área da ciência, o cara demoliu todo um paradigma teórico, é a grande nova revolução do conhecimento. E aí você vai ver onde está publicado, é um texto para discussão, é um texto num periódico muito ruim nacional, é um texto no blog do cara, né? Só um texto de blog, o cara foi lá e escreveu. É um ensaio, é um livro, então só tem publicação em português, é um livro. Pô, se você está demolindo uma área do conhecimento, se você quer mudar o mundo, vamos supor que isso seja verdade. Você quer mudar o mundo, mas não está disposto a ficar um ano, dedicar um esforço para publicar isso para o mundo inteiro ver. Né? Você vai privar todo mundo e se privar de ser reconhecido internacionalmente por ter avançado o conhecimento. Por quê? Por que você faria isso? Né? Então, se é verdade o que a pessoa está afirmando, é muito estranho que ela não dedique um esforço maior para levar a sério o que ela mesma está dizendo. Não sei se estou sendo claro aqui. Então, o mais provável é que, na verdade, não é verdade o que essa pessoa está falando. Se fosse uma pessoa que, de fato, demoliu toda uma área científica e veio com uma interpretação muito nova das coisas, muito rigorosa, ela teria interesse, espera-se, né? Em jogar isso para o mundo, jogar isso para o debate internacional, jogar isso, pelo menos em lugares de maior qualidade, de maior revisão, maior prestígio, para avançar no conhecimento e ser reconhecido por isso. E no Brasil é muito comum, afirmações radicais, publicadas em lugares muito ruins, ou só em livro, que livro é fim comercial, ponto, não tem revisão, a gente já tratou disso nos vídeos anteriores sobre fontes. E aí, o pior de tudo, às vezes acontece, né, da pessoa entender que o fato de não ser reconhecido que ela abriu uma nova área do conhecimento é porque os outros não deram o devido crédito para o trabalho dela. Mas se você tem uma afirmação extraordinária, o fardo da prova é seu. Né? Se você quer refutar uma área inteira, você tem que arcar com os custos de buscar as evidências, argumentar, divulgar seu trabalho, correr atrás para que mude o entendimento geral. As outras pessoas não têm a responsabilidade de aceitar a sua afirmação
de forma passiva, e como você está fazendo uma afirmação extraordinária e não está se dando ao trabalho de passar pelo rigor necessário para provar isso para os outros, ela na verdade não tem nem obrigação de ler o seu texto, né? Não tem nem obrigação de ler o seu texto. Você que tem que provar, quando você quer mudar uma área inteira, você tem que se esforçar para mudar esse paradigma. É possível, muita gente já fez isso ao longo da história, mas é difícil pra caramba e é raro. E outra coisa também que ajuda a gente, né, saber se afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, é quando a pessoa adota, né, o texto da pessoa, você passa assim o olho, ela adota uma perspectiva de, olha, tá todo mundo errado, não tem nenhuma pessoa meio certa ou algo aproveitável de outras abordagens, não. Tá todo mundo errado, menos eu, menos a minha escola de pensamento, menos a minha abordagem, né? Isso já fica um pé atrás, porque é muito extraordinário que você seja a única pessoa certa no mundo, ou o que acontece muito também em textos no Brasil, infelizmente. Você é a única, quem está escrevendo é a única pessoa bem intencionada da Terra. Então, todo o consenso internacional sobre qualquer coisa, todos os pesquisadores internacionais são vendidos, têm interesses escusos, e ali está a pessoa que é o paradigma da moral e bons costumes. Isso é uma afirmação extraordinária também, pode ser verdade, mas exige evidências também extraordinárias. Então aqui são vários desdobramentos dessa heurística, certo? Então é um olhar, uma perspectiva um pouco mais cética sobre como que a gente olha para determinadas afirmações, o que a gente duvida, o que a gente confia e como que a gente pondera essas duas coisas, certo? Tendo em vista que a gente também não está só em uma área, mas várias outras, e essa heurística precisa valer para tudo. Então, eu sou economista querendo entrar na medicina, eu vou confiar no consenso científico deles. Pô, eu nem sou da área. O que eu tenho para criticar o que os caras estão falando? Eu mesmo tenho que tomar muito cuidado. Não, provavelmente o consenso científico deles é o melhor que eu posso me basear. Se ele tiver errado, pode acontecer de estar errado, quando eles descobrirem que tiver errado e qual é o erro, né, porque não é só estar errado e saber qual é a correção. Aí eu mudo minha posição também, não tem problema. E eu tenho uma justificativa boa. Olha, era o consenso científico da época, agora mudou, eu mudo também. Né? Mas eu, como uma pessoa que não sou da área, não tenho condição de ir lá e pegar as evidências mais fortes que produziram esse consenso científico, jogar todas de escanteio e falar, não, eu que não sou da área, sem mais sobre isso. Eu teria uma afirmação extraordinária e eles que teriam as evidências extraordinárias. Então, seria uma violação dessa heurística aqui. Então, comentei várias formas diferentes de olhar para esse mesmo tema, acredito que teriam outras, isso aqui vai aparecer de novo mais para frente, mas espero que tenha ficado mais ou menos claro o que eu quis dizer. Em todo caso, comentem aqui no vídeo, né, se você pensou em alguma outra forma ou teve alguma dúvida sobre isso. Vamos lá. Segunda heurística. Aqui eu tomei a liberdade de pegar essa segunda heurística da área aí de análise de dados, né, que é algo comum, ou da computação também. Que é o garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Né? O que é essa ideia de lixo entra, lixo sai? É que se você parte de fontes muito ruins, se você parte de ideias que já são equivocadas ou que já foram provadas erradas, dificilmente vai sair algo bom daí. Né? Se a entrada, né, se tudo que a pessoa está se baseando, a maior parte do que a pessoa está se baseando é entre aspas, um lixo ou é de qualidade ruim, o que sair dali provavelmente é de qualidade ruim também. Essa é uma heurística muito boa que pode poupar muito tempo da gente com lendo coisas ruins ou perdendo tempo com bibliografia que não serve para nada. Então vamos lá. Aqui, o que seria uma das consequências desse... Uma das consequências não, né? Diferentes olhares sobre essa heurística. De novo, a heurística não é a prova de falhas, tenho plena consciência disso. São atalhos de raciocínio que estão mais certos do que errados, ou vão acertar numa proporção maior do que errar, e aí esse é o nosso interesse neles, né? Eles vão poupar muito tempo da gente. Então, uma forma alternativa de olhar para esse lixo entra e sai seria, por exemplo, a frase clássica do Newton. Na verdade é do século XII a frase, mas o Newton escreveu e popularizou, né? Essa redação é dele. Né? Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Né? Então, Newton, de importância científica inquestionável,
disse isso, né? Olha, se eu enxerguei mais longe, né, nas minhas teorias, nas minhas contribuições, foi porque eu estava apoiado em ombros de gigantes. Então ele está dando crédito ao contrário do lixo entra e lixo sai. Então entram contribuições de grande qualidade, eu me apoio no ombro dos gigantes que deram essas contribuições de boa qualidade e produzo algo que é de boa qualidade também. Então, esse lixo entra e lixo sai que eu tomei aqui, a liberdade de pegar emprestado, né, de outra área, é um pouco o que está nessa frase do Newton também, de uma outra perspectiva. Né? Entra algo de boa qualidade, tem uma chance maior de sair algo de boa qualidade. Né? Daí, muito bem. Outra forma de ver, né? Partindo de fontes ruins, dificilmente você vai produzir algo bom. Né? Então isso é algo que é bom para a gente avaliar um texto científico. Então, estou aqui com um artigo, será que esse artigo é bom ou não? Deixa eu ver as referências. Quem que esse cara está se baseando? Quem são essas pessoas? Onde que elas publicaram os artigos? Da onde que está vindo isso aqui? Né? É um atalho, pode errar. Mas partindo de fontes ruins, às vezes você não conhece o trabalho, que, por exemplo, é um trabalho muito recente, mas você olha para as fontes e fala, olha, as fontes são ruins. Dificilmente o que vai sair de tanta fonte ruim é algo bom. Pode acontecer? Pode, mas é menos provável. E se as fontes forem boas, tem uma chance maior do trabalho ser bom também. Algo bom dificilmente vai ser produzido de fontes ruins. Pô, se você quer ler um texto bom, você espera que seja um bom autor escrevendo, que tenha um rigor científico razoável. E quais são as chances de um cara que tem, ou enfim, eu estou falando cara de forma geral, né? Um homem, uma mulher, ou enfim, outras denominações, que são bons pesquisadores, que têm bons métodos, que são rigorosos, que estão baseados em boas referências, em dados de alta qualidade. Quais são as chances dessas pessoas fazerem trabalhos que são baseados em fontes ruins? Fazer trabalhos que são baseados em fontes que não têm relevância para a área, né? Fontes que têm erros graves. É menos provável. Né? Os bons trabalhos a maior parte deles vão se basear em boas fontes. Vai ter lá um ou outro trabalho que pegou um conjunto de uma literatura que estava errada, tinha algum erro metodológico, citou elas para fazer algo que avança na literatura. É possível, mas é mais raro. Outra forma de olhar para esse lixo entra e lixo sai. Né? A chance de você estar lendo algo que é errado, ruim ou irrelevante diminui quanto mais você se baseia em textos de maior reputação científica. Então aqui não quer dizer que textos de maior reputação científica são livres de erro. Nunca. Ciência, a base da ciência é a dúvida e não a certeza. O pesquisador é uma pessoa que duvida de afirmações, ele tem palpites e aí ele vai levantar dúvidas sobre os palpites e trazer evidências para diminuir as dúvidas dele acerca dos próprios palpites. Então, o motor da ciência é a dúvida, duvidar dos seus palpites, duvidar do que os outros estão afirmando. Então, sempre vai ter erro na ciência, é impossível não ter. Mas, espera-se que, quanto maior a reputação científica, quanto maior a quantidade de filtros, de peneiras, de avaliadores, e melhor a qualidade dos avaliadores, né, que algo está se baseando, menor a chance daquilo estar errado. Ou se tiver errado, menor a chance de estar tudo errado, ou do erro ser gravíssimo, ou de ser o total oposto do que está sendo afirmado. Pode ter imprecisões nas hipóteses auxiliares, nas hipóteses secundárias, mas o núcleo duro provavelmente é mais robusto. Né? Então, isso é algo importante também. Então, mesmo antes de ler um texto, você pode tentar buscar, né, informações acerca de qual a reputação científica de onde aquele texto está publicado, se basear nisso. Depois, a última parte, né? Se você quer revolucionar uma área, então tem uma área de pesquisa que não está muito boa, que não produziu algo muito relevante nos últimos tempos, ou que está inteira baseada em português, tudo em coisa nacional, não é conhecida lá fora, as pessoas não conhecem esse programa de pesquisa fora daqui, e aí você fala, não, eu vou entrar nessa área e eu quero revolucionar essa área. Bom, legal, né? É muito bonito, é muito corajoso, né, ter essa perspectiva, e é uma perspectiva científica, eu vou fazer isso, mas tem que ter ciência, né, de que tem uma chance grande disso dar errado.
né? Porque as coisas levam muito tempo, passou décadas e esse programa de pesquisa está do jeito que está. Você vai mesmo dedicar você a levantar aquilo? Pode acontecer? Pode. Mas as chances são de que isso tende a dar errado. Isso vale tanto para a gente pensar o nosso próprio trabalho, quanto para olhar os outros. Volta e meia aparece aí algum cara, o pesquisador X de não sei aonde, é um geógrafo que defende a Terra plana. O cara está revolucionando a geografia. Não, calma lá, né? Ceticismo, alguma coisa estranha está acontecendo aí, né? Não é possível. Ou áreas de pesquisa que realmente não estão indo para lugar nenhum, não estão tendo resultado há muito, muito tempo. E aí, você querer revolucionar essa área, você vai ter que se basear em uma série de trabalhos que não conseguiram ganhar relevância, que possivelmente têm erros, ou que as pessoas que foram nessa área não confiaram o suficiente na qualidade do que estavam fazendo a ponto de mandar isso para fora. Então, você vai ter que incorporar muita coisa de qualidade menor e conseguir separar o joio do trigo nisso. É difícil, porque a tendência geral é que lixo entra, lixo sai. Não que eu não estou chamando o trabalho dessas pessoas de lixo, mas o termo em inglês é esse, garbage in, garbage out. Né? Você se basear em fontes muito ruins e querer fazer algo muito, muito bom é muito mais difícil do que você se basear nos ombros de gigantes, basear em ótimas fontes e produzir algo que é marginalmente melhor do que vem sendo feito ou que avança em determinadas lacunas dessa bibliografia que já é robusta e já é de alta qualidade. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, gente, esse é muito importante também, que é que debate público não é e nunca será ciência. Isso é muito, muito, muito importante. Pelo seguinte, a gente deixa o debate público carregar a gente de uma forma muito, muito fácil. E aqui eu estou falando a gente me incluindo e sobre uma série de temas. Né? Por que debate público não é e nunca será ciência? Bom, ciência, o que é ciência? Ciência é um processo institucionalizado. Então você tem um conjunto de instituições e tem uma forma, um método de fazer as coisas que se pretende científico, né? Que visa obter conhecimento no longo prazo. Então, ao longo do tempo, ao longo de décadas, por esse processo institucionalizado, por esse conjunto de instituições, espera que a gente consiga filtrar quais são as ideias que procedem, das que não procedem, em que grau, e quais são as conclusões que se pode tirar de algo e que o que vá sobrando, o que vá resistindo a esse processo seja mais sólido. Isso é o que a gente espera. Então, a gente precisa dessas instituições, a gente precisa desses métodos, dessa perspectiva, senão não é ciência. Em grande medida, é uma posição ética, uma série de compromissos institucionais e regras normativas, metodológicas de fazer ciência. O debate público não tem isso, certo? O debate público não tem isso. O debate público é, em grande medida, um processo meio anárquico, as pessoas vão se juntando, debatendo, as pessoas podem buscar atenção, fama, prestígio, quase sempre estão voltados para o curto prazo. Eu venci o debate, eu refutei não sei quem. Tá, mas e daí? O que prova a verdade de um tema é o seu debate pontual de meia hora com uma outra pessoa que tinha uma plateia aplaudindo quando alguém falava uma coisa ou outra. Isso é irrelevante para o conhecimento, certo? Do ponto de vista do conhecimento, isso é irrelevante. Pode gerar uma adrenalina para algumas pessoas, tal, mas do ponto de vista do conhecimento, a gente não vai chegar longe baseado nisso. Quando não, pura politicagem, só interesse político, e política é baseada por poder e conveniência, não tem nenhuma relação estrita com conhecimento. Bom, o que significa, né? O que tudo isso redunda, né? O que a gente pode entender isso? Né? O debate público não é e nunca será ciência. Que o que mais está sendo debatido publicamente pode não ter relação nenhuma com a relevância científica de um tema. Então, se você fica imaginando, né, para uma pessoa que não é da área de economia e acompanha os noticiários, acompanha o artigo de jornal, acompanha o debate na internet, a pessoa deve achar que economia tem uma série de escolinhas, cada um se filia a uma, e aí tem um debate que ninguém concorda com absolutamente nada, quando, na verdade, não é isso. A gente tem um conjunto bastante significativo de consensos científicos ou de coisas que têm uma aprovação da maioria dos pesquisadores de renome internacional,
E uma série de coisas que são debatidas no debate público aqui não existem no debate científico de economia. Simplesmente não existe, não tem nenhum paralelo, não tem correspondência com o que é debatido na prática, e isso para várias outras áreas acontece também. Então, na medicina, no debate público, melhor, no debate público sobre um tema de saúde, tem gente que fica lá debatendo que vacina faz mal para a saúde. No debate científico de medicina, isso não existe, isso não é debatido, isso não é relevante. Mas se você pega o debate público, você vai achar que estão questionando, a ciência está duvidando. Não, ciência não. Ciência não. O debate público segue essas modinhas, a ciência não. Tem uma série de outros temas, toda a área tem o dela e tem múltiplos, né? Tem vários e vários casos. E se a gente seguia pelo debate público, se a gente acha que o debate público é uma boa heurística, se guiar pelo debate público é uma boa heurística para eu me informar acerca, para que eu me informe acerca da qualidade de alguma coisa, da relevância científica de alguma coisa, eu tô fadado ao fracasso. Isso vai dar errado muitas vezes, vai dar errado na maioria das vezes. Você vai achar que uma série de coisas que são controversas não são, você vai achar que coisas que parecem certas, na verdade, são controversas e assim por diante. Então essas coisas não são substitutas entre si, o debate público não é um bom guia de relevância científica e de importância científica. E mais, né? E sabendo disso, sabendo dessa heurística, que o debate público não é e nunca será, e ele não é um substituto para a ciência em nenhum sentido, a gente não pode, né, não é que a gente não pode, é arriscado você buscar suas fontes só com base no debate público. Né? Porque se você vai ler só os autores que estão sendo citados, vou pegar só os best-sellers, o que está saindo, você está sendo levado por uma corrente que não está apontando no sentido de que um processo mais rigoroso de busca de conhecimento, que seria a ciência, que não é livre de falhas, tem falhas também, a questão é ter uma probabilidade de falha menor do que esse, ou pelo menos está apontando num sentido que no longo prazo se corrige. Você vai estar sendo informado por algo que não tem esse compromisso, nem ético, nem, enfim, metodológico, né? Metodológico e ético, mas enfim, que não tem esses compromissos, e isso vai ser, entre aspas, lixo que está entrando para você. É lixo que você está recebendo, é bobagem que você está achando que é relevante, ideias erradas que você pode formar na sua cabeça, achando que é conhecimento, mas na verdade é algo falso, né? Algo que não procede. Então, sabendo que o debate público não é ciência e não é substituto para a ciência, uma das consequências heurísticas disso é não se guiar só por nomezinho da moda, por quem que tem coluna não sei aonde, o que as pessoas estão falando, que livro aí, o último que saiu, que é um best-seller. Não, você está interessado numa área? Encontre bons autores que debatem o tema que você quer, busque informação sobre isso, assiste o meu vídeo aí de mapeando fontes, como que a gente pode fazer isso, cria uns alertas no Google para você estar informado a respeito, né, de receber informações desse processo institucionalizado de busca do conhecimento, né, que a gente está chamando de ciência, e não seguir só pelo debate público, senão fatalmente você vai acabar atropelando conhecimentos estabelecidos, não só da sua área, né, pode chegar até a questionar da sua própria área, mas vai acabar questionando uma série das outras áreas também. Né? Você pode ser, eu sou um baita economista, mas eu acho que vacina causa autismo, esse tipo de coisa. Né? Como é uma heurística ruim, se você aplicar ela para tudo, você vai estar errado boa parte das vezes, ou muito mais do que você estaria adotando uma heurística melhor. Então, em geral, não seguir tanto pelo debate público, olha se tem consensos científicos numa área, seguir por eles e cuidado, né? Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Cuidado com as pessoas que estão falando, que estão refutando um consenso científico. Pode ser que elas consigam, mas vai ser raríssimo e, na verdade, bem na verdade, os especialistas da área são réguas melhores e juízes melhores para decidir se aquela evidência é extraordinária ao ponto de mudar o consenso científico ou não. A gente que não é da área ou a gente que não tem o mesmo nível de profundidade sobre a maior parte dos temas, em pesquisa a gente especializa só em alguns, não em todos, a gente não é um bom juiz disso, né? Ou pelo menos não é o melhor juiz possível. Então, cuidado com isso.
Bom, consequências desses 3 pontos e avançando um pouco mais a fundo. Vai ficar para o próximo vídeo, porque eu não quero fazer um vídeo, já está longo, eu não quero que fique mais longo. Mas eu quero falar sobre checagens cruzadas. Como que a gente pega essas 3 heurísticas e mais algumas informações que eu quero passar para vocês para avaliar se vale a pena ler um artigo ou não. O que eu estou entendendo com vale a pena ler um artigo ou não? Se a gente estima que tem uma probabilidade daquele artigo ser de alta qualidade, que seja suficiente para compensar todo o tempo que eu vou ter que dedicar para ler ele em algo mais próximo daquele método ideal de checar a qualidade das coisas. Eu preciso fazer esse primeiro julgamento. Será que isso aqui é bom o suficiente para valer a pena eu dedicar tantas horas e tanto tempo para ler ele com o devido cuidado e chegar numa conclusão aproximada de, olha, esse artigo é muito bom, é uma baita referência e segue adiante. Então eu quero falar um pouco sobre isso, mas vai ficar no próximo vídeo. Eu quero apresentar um exemplo prático para vocês, aproximando disso. Beleza, gente? Então, o vídeo de hoje foi sobre fontes. A gente discutiu como que é muito difícil a gente se basear em uma leitura estritamente rigorosa e cética acerca de qual é a qualidade de tudo. É muito difícil fazer isso, toma muito tempo e é algo que não é escalável. Você não consegue fazer isso para todos os textos que você se deparar e nem para áreas ligeiramente diferentes daquela de sua especialidade. Então, diante disso, a gente adota algumas heurísticas. Eu apresentei 3 aqui para vocês, que todas elas têm chance de erro, não são livres de erro, mas que pelo menos apontam num sentido que a gente espera que tenha uma probabilidade maior de dar certo e de apontar a gente numa boa direção do que o contrário, né, ou do que heurísticas opostas de decisão. Mas no próximo vídeo a gente vai ver com mais calma um exemplo prático de como que a gente aplica essas coisas e checa mais de uma vez, cruza referências para tentar estimar a qualidade científica de um texto. Beleza, gente? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, indica para os seus amigos, se inscreve aqui no canal. Meu nome é Thomas Conte, sempre um prazer estar aqui. Comenta se você tem dúvidas, sugestões, comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo com muito carinho. Obrigado, gente. Valeu e até a próxima.